Boa noite, pessoal, tudo bom? Só continuando a transmissão aqui que caiu antes do professor entrar. Mas continuando, esse é mais um episódio de Frente com o Leão, episódio 9, com a equipe do Pinheiros Vôlei dessa vez, equipe feminino Master. Mas eu não sei o que aconteceu que a equipe que a live caiu. Vou só esperar ele solicitar mais uma vez. Achei muito estranho. Só esperar ele. Alô? Ah, professor Boa Carlinhos, noite. tudo bem? Boa Tudo noite, como bom? vai? Tudo Tudo vai bem? bem, graças a Ah, Deus, e senhor? tudo bem, me chama de você, por favor, senão eu vou me sentir velho. É costume, é Eu costume. sou, eu sou um jovem de 51 anos. Ah, é novinho ainda. Isso, com certeza. Mas o senhor, você, perdão, é o Luiz Fernando e quem tá ao teu lado, quem que é? Você poderia apresentar A pra gente? Ângela, né? A Ângela é a ponteira do Pinheiros, uma das ponteiras do Pinheiros Vôlei. Ah, que legal. Ela é bem conhecida de todo mundo aí. Veio Ah, prestigiar a entendi. nossa live aqui. Então sejam bem-vindos, né, ao De Frente com o Eu Leão. deixo a câmera nessa posição mesmo ou eu viro? Pode deixar assim mesmo. Eu Deixa tô assim conseguindo mesmo? ver vocês dois. Tá dando Ah, tá algum legal. retorno? Tá dando algum retorno pra vocês ou tá Não, tá bem, tranquilo o bem bom o som? som, tudo, né? Tá bem Tá bom? perfeito, tá Tá bem ótimo. legal. Ah, eu também estou ouvindo vocês perfeitamente. Ah, que ótimo. Mas, dando continuidade, conta pra gente um pouquinho da tua vida pessoal, de como que é você fora do vôlei. Tá, bom, meu nome é Luiz Fernando Berté, tenho 51 anos, eu sou casado, tenho dois filhos, né? A Ana Clara com 21 anos e o Pedro Henrique com 13 anos. Fora do vôlei, né? Eu tenho uma atividade comercial, eu sou empresário, eu tenho uma loja de máquinas, na Avenida Manuel Ribas, aqui em Santa Felicidade, que a gente vende equipamentos para jardinagem, cortadores de grama, lavadoras tipo VAP, esses tipos de equipamento. Como atividade assim esportiva, né? Eu jogo voleibol de dupla, e jogo voleibol de quadra também, e pratico jiu-jitsu, que eu treino Ah, que 4 a 5 legal. vezes por semana. Hoje é um dia de treino meu, né? Eu sou bem disciplinado, né? Não sou igual muitas atletas que faltam os treinos. Não é o meu caso. A Ângela sabe bem que eu não gosto de faltar, mas daí a Ângela pediu que eu participasse da live, né? Então estamos aqui Aham. prestigiando aí. E você, Ângela? Se apresenta pra gente também. Então, meu nome é Ângela, eu também tenho outra atividade, né? Eu sou Uhum. confeiteira, também sou casada, tenho dois filhos, uma menina com 18 e um menino com 14. A minha filha também joga vôlei. Ah, que legal. Joga, porque, né, a mãe joga, já viu. Se a filha não vai jogar. Filho de peixe, peixinho é. Ela é É bem isso, levantadora. né? É, Ah, que legal. ela é levantadora. Eu sou ponteira, ela é levantadora. Mas, enfim. E fora daqui também eu sou confeiteira. Eu brinquei até com o Luiz, eu falei, quando eu não tô com a bola, quando eu não tô com o bolo, eu tô com a bola. Então, faço bolo, doces, tortas, enfim. As Aham. melhores, inclusive quando você quiser e alguém quiser encomendar, pode falar comigo que eu vou caprichar. Eu já fez um Vou deixar anotado, merchandising. então. Exatamente. E você, Ah, Luiz, seus muito. filhos jogam vôlei? A minha filha, ela começou treinando vôlei quando ela era pequenininha, né? Praticou por um certo tempo na escola. Daí depois ela desistiu, não gostou, não era bem a atividade que ela preferia. O meu filho, ele luta jiu-jitsu junto comigo, treina Ah, comigo que legal. e joga futebol e também gosta de voleibol. Tá aprendendo voleibol. Acho que vai dar um bom central aí, porque com certeza Legal. eu sou relativamente baixinho, né? Tenho 1,76 m para o voleibol e meu filho já está quase me passando aí com 13 anos. Com certeza ele Nossa. deve chegar aí pelo menos 1,85 m, 1,86 por aí. Acredito que pelo menos essa altura ele vai chegar. Ah, entendi. Que bom, né? Que tá indo pelos caminhos do pai, né? Tipo, É jogando bem, bem vôlei. legal. E quando que o voleibol surgiu na vida de vocês? Para mim é uma história que eu considero assim até bem interessante, né?
Eu sempre joguei voleibol, né, na época de colégio, joguei na faculdade, jogava voleibol quando a gente costumava jogar voleibol na rua também, né, montava uma quadrinha, colocava uma rede, né, no asfalto ali, Então, trancava a rua, jogava, então começou dessa maneira, mas profissionalmente, minha irmã jogava voleibol no Pinheiros Vôlei, no mesmo time que Uhum. a Ângela jogava. Então eu conheço a Ah, Ângela já de muitos anos, mais de 30 é anos aí, verdade. e eu estava assistindo um jogo de voleibol que minha irmã estava jogando, e esse jogo era um jogo final, e foi pro tie break, né? Era um jogo bem difícil, bem duro mesmo, contra uma equipe do interior, que eu não me recordo o nome, e eu era estudante de educação física na época. E daí, quando uhum. teve aquele tie break, né? Daí as atletas deitaram na quadra, o treinador foi conversar com elas, né? Preparando para o set final. E eu estava na arquibancada e eu levantei e fui até a quadra e comecei a ajudar as atletas a fazer um relaxamento e conversei com algumas delas, né? No sentido de preparar elas para aquele set final que estava por vir. Sim. Aí, depois disso, o time ganhou aquele jogo, né? Foi um jogo bem difícil, o time ganhou. E umas 2 semanas depois, o professor Marcos Turbay, que era o técnico, o treinador do Pinheiros Vôlei, ele, através da minha irmã, mandou um convite para eu ir conversar com ele, que ele tinha interesse de me contratar para ser treinador das escolinhas, das veteranas, que na época chamava veteranas, né? Hoje costuma chamar de Master, e das equipes pré-mirim e mirim do Pinheiros Vôlei. Fui Que lá, comecei a fazer legal. o trabalho. No primeiro ano, a minha equipe foi campeã pré-mirim, né, metropolitano, e campeã mirim estadual. Então foi um Nossa. começo bem legal, assim, bem bacana no voleibol, de uma história que praticamente fui jogado para dentro da profissão. Rende frutos Aham. até hoje, né, Luiz? É verdade. E você, Ângela, como que foi que surgiu o vôlei na sua vida? Então, eu também, eu jogo já desde, comecei a jogar, eu tinha uns 12 anos por aí. Eu comecei aqui no Três Uhum. Marias, que é um clube bem próximo aqui onde eu moro, né? Aham. Aqui no São Brás, Três Marias Clube de Campo. Eu treinava ali, a gente participou de um torneio e tal, inclusive jogamos contra o Pinheiros, né? E esse técnico do Pinheiros, que é o Marcos, que era na época o Marcos Turbay, ele me contratou no ano seguinte para jogar para eles, para jogar com eles. Aham. E lá era Pinheiros, né? Naquela época era o Esporte Clube Pinheiros. E daí eu fui jogar lá e tal. Depois veio o Luiz, né? Lá para dar treino para as categorias menores, né? Escolinha, mirim, pré-mirim, enfim. Eu jogava numa categoria acima, eu jogava no infanto. E Ah. foi ali que a gente se conheceu, né? E tal. Enfim, depois dali eu fui, ainda joguei na BB, a BB Lapiana, por muito tempo. E aí em 96 eu parei, porque daí acabou nosso time lá, enfim, acabou o patrocínio da Lapiana, que era uma empresa de transporte, né, de ônibus. Acabou o nosso patrocínio, acabou o time, enfim, cada um foi pro seu lado e em Uhum. 2014 a gente se encontrou pelo Facebook. Muitas das meninas que jogavam naquela época comigo. Aham. A gente se encontrou ali, começamos, marcamos um reencontro, enfim, e começou, aí acharam o Marcos, depois achamos o Luiz, e marcamos um encontro, marcamos um almoço e tal, fizemos almoço e resolvemos voltar a jogar, né? E Aham. estamos aqui. De 2015 a gente voltou, né? E hoje ali com a gente mesmo, daquelas atletas, eu acho que a gente só tem umas 5 daquelas. Ah, Porque entendi. muitas saíram, foram para outros times. O lugar não Quando a deu certo. gente retornou, muitas voltaram, né? Tinha cerca de 14, 16 atletas, né? Nossa. E aí depois foi dispersando, né? Então, ainda no time do Pinheiros Vôlei, hoje, daquela época, tem a Evelyn, A a Evelyn, Ângela a e Verana, a André a Verano, Verana. né? Verano também. A Lucia agora mais remota, ela Recentemente saiu a Dani, né? Que estava com a saiu a gente também. Dani. E é legal que a gente encontra as atletas que treinavam naquela época lá, encontra por aí, nas outras equipes ainda, Exato, né? encontra. Muitas não Aham. pararam, né? Agora viraram adversárias. É, Mas Mas só dentro amigas de pra quadra, sempre. né? sem dúvida. Então então foi isso aí que nossa história é essa aí, né? No Pinheiros, Que, agora, né?
Estamos na luta, né, Luiz? É isso aí. Só ganhando o troféu. E que legal que a história de vocês começa lá atrás, né? Sim, é uma história bem antiga, né, e bem bonita. Uhum. Eu trabalhei muita gente não sabe disso, mas o time do Paraná Clube Master começou com esse retorno nosso ao voleibol. Eu acredito que os próprios atletas, os próprios treinadores da equipe feminina do Paraná Clube não sabem disso. Quando nós retornamos e fizemos esse churrasco, que do churrasco acabou virando um joguinho de brincadeira, do joguinho de brincadeira virou, que tal 2 ou 3 treinos para a gente relembrar os bons tempos? Aí, mas aonde a gente vai treinar, né? Pô, que tal a gente falar para o Uhum. Paraná Clube, porque era lá que a gente Lá que era Pinheiros, começou, né? lá era o Pinheiros, né? E a gente foi para lá e ficamos durante 2 anos ali no Paraná Clube. Daí, quando a gente Nossa. resolveu sair, por nenhum problema sério, nada, mas o clube não estava assim com uma estrutura bacana para a gente trabalhar na época, né? Daí surgiu um Uhum. outro local, a gente saiu. E no que a gente saiu, algumas atletas resolveram ficar lá. E no Uhum. resolver ficar lá, acabou que hoje o Paraná Clube tem aí as equipes master, né? A Silvia faz um trabalho bacana lá, você deve conhecer ela aí, com certeza, Sim, né? não, mas Uhum. Então a Silvia deu continuidade e hoje eu sei que tem muitas atletas lá, porque é um lugar bom de treinar, né? Bem Sim. centralizado, né? Bem legal. E o nome Pinheiros, a gente voltou com esse nome Pinheiros justamente porque era o nome da época de Em homenagem, né? 1987. O Pinheiros, né? O Paraná Clube, ele é uma junção, talvez você saiba, deve saber disso, né? Que é a junção do Pinheiros com o Colorado. Aí nasceu o Uhum. Paraná Clube. Então, por isso É, e que. a... Pode falar. Não, perdão, acabei cortando o senhor. Não, só tava explicando, né, que daí a gente, o nome correto do Pinheiros não é Pinheiros Vôlei, é Pinheiros Vôlei do Paraná. Então a gente usou o nome Entendi. do Paraná Clube, usou o nome do Pinheiros e homenageou dessa Fez uma forma, né? junção, né? Criamos um novo time. Desenvolvemos uma logomarca própria, tudo, né? A Aham. Silvia quis manter o nome Paraná Clube e a gente optou por manter um nome mais histórico, né? Mais de raiz, mais de início de toda essa nossa história aí. Que Pinheiros e Colorado eram um time de futebol, né? Sim, eram 2 times de futebol que daí com o tempo acabaram Aham. se unindo, né? O Colorado era uma equipe que tinha um futebol, vamos dizer, um pouco mais atuante, mas não tinha uma estrutura como tinha o Pinheiros, né? Com campos de futebol, com uma sede social, enfim. E daí fizeram essa Uhum. junção que acabou até resultando num time que foi campeão durante 6 anos seguidos do futebol do Paraná, né? Nossa. E a gente estava acompanhando todo esse processo lá de dentro do clube. Aham. Só que na área do vôlei, né? Interessante, eu não Isso, sabia disso. exatamente. Bem legal. E Luiz, a Ângela ela falou que joga como ponteiro, e você joga como o quê? Ponteiro. Preferencial. Ponteiro também? Quando eu brinco com as meninas, eu jogo onde precisa, né? Às vezes Onde não tem falta? atleta suficiente, a gente vai cobrindo, né? Mas preferencialmente de ponteiro. Não Aham. sou um grande E jogador, né? Porque nunca tive uma fundamentação, mas quebra um Não, galhinho. mas joga bem. Até amanhã, é, este sábado, eu vou disputar um torneio de vôlei de areia, né? De duplas, que eu gosto de jogar também. É um grupo de amigos aí que a gente tem uma quadra na esquina da casa dele e a gente sempre está disputando esses torneios lá, é bem bacana. que legal. Eu particularmente, eu também gosto muito de jogar vôlei de praia. É gostoso, né? É, Muito bom. aham. Mas assim, vocês dois jogam como ponteiro, mas vocês já sonharam em jogar alguma outra posição? Já se imaginaram jogando em alguma outra posição? Deixa a Ângela responder aqui. Eu sempre também, né? A Ângela queria ser central, né? Mas eu Mas falo que ela tem excesso de baixura, então Ah, daí não dá muito certo. tamanho eu não tenho, né? Mas, enfim. Na verdade, eu nunca pensei, porque sempre eu joguei de ponta, mas se precisar, uma posição que talvez eu jogasse, fosse de líbero. Até pelo uhum. tamanho, né? Eu gosto também muito de defender e tal, de cair, de rolar. Então, eu jogaria de líbero. Eu Entendi, sempre que legal. costumo falar o seguinte, Thales, de forma geral, as atletas que treinaram comigo, que foram fundamentadas por mim, né, há bastante tempo atrás, e as que treinam comigo atualmente, eu digo assim, de forma geral, elas poderiam, claro, considerando as características físicas também, estatura e tudo mais,
teriam condições de jogar praticamente em qualquer posição, porque durante Uhum. o treinamento a gente, claro, aplica as especialidades, mas também gosto de trazer mais recursos, né, um acervo motor mais completo para atleta. Então, muitas vezes, principalmente em início de temporada, eu gosto que a atleta transite por outras posições também. Ah, que legal. Eu acho que é bem bacana, eu acho que dá um resultado bem, bem legal. Aham. E Luiz, você como treinador, você vê muita diferença do voleibol da época que você começou a dar os treinos para o voleibol hoje, que você está dando os treinos? Tipo, você vê alguma diferença entre os treinamentos, assim? Eu acho que mudou muito, né? O voleibol, ele teve, principalmente com a implantação do sistema do líbero, né? Uhum. Ele mudou bastante, né? Agressividade no jogo, tudo. Eu acho que ele mudou bastante. Acho que a própria regra, né? Acabou incrementando muita coisa. A dinâmica do voleibol ficou muito boa, né? Nas equipes masculinas ficou cada vez mais agressivo, né? Então os Uhum. ralis costumam ser um pouco mais curtos, até em função da agressividade, né? O tanto que um atleta hoje consegue passar por cima da rede para poder estar acima da rede para poder fazer um ataque, né? Talvez o voleibol feminino não teve assim uma evolução tão grande neste sentido, mas fisicamente, né? Fisicamente, principalmente hoje a preparação dos atletas é muito mais completa, né? Uhum. Entendi. E na sua opinião, o que é ensinar vôlei? Eu acho que atualmente eu não trabalho com categorias de base, né? Então eu tenho feito esse trabalho apenas com categorias master. Mas eu acho que é propiciar ao atleta um momento de lazer, um momento de competição, um momento de se desenvolver como ser humano, propiciar ao atleta um momento de ele se testar, de ele ver quais são Uhum. as suas potencialidades. E assim, um dos objetivos nosso no Pinheiros Vôlei sempre é a competição. Então, eu acho que a competição é o momento que tudo fica mais à flor da pele, né? Os sentimentos, as percepções, eu acho bem interessante essa questão. Ah, entendi. E ainda falando sobre esse assunto, qual que você acha que é a diferença entre ser treinador e técnico? Bom, eu não tenho uma formação como técnico, né? Eu acho que o técnico ele tem talvez uma amplitude maior. Eu me considero um treinador, inclusive após eu ter me formado, né, como professor de educação física, a minha primeira especialização na área de educação física foi em treinamento esportivo. Então eu me Uhum. considero muito mais um treinador do que especificamente um técnico. Eu acho que o técnico é mais abrangente, mas o treinador ele consegue também desenvolver todo o potencial do atleta através até dos próprios movimentos, né, das repetições, buscando sempre um aperfeiçoamento. Como atualmente eu trabalho com equipe master, muitas vezes eu não tenho a preocupação do movimento perfeito, porque às vezes o próprio atleta ele tem uma certa limitação, né, que vem com a idade, com alguns encurtamentos, com algumas situações que porventura possa ocorrer com ele. Então eu tento muitas vezes, às vezes tem uma atleta que está executando um saque, ela não tem um movimento perfeito. E talvez ela não consiga executar esse movimento perfeitamente. Mas às vezes com alguns pequenos ajustes, ela consegue efetuar um ótimo saque. Uma das Uhum. coisas que eu comento, como eu tive essa experiência de ficar praticamente 25 anos afastado do voleibol, e com isso veio algumas atletas que treinaram comigo naquela época, uma das coisas que eu acho muito legal de perceber é que muitas delas, você observando o movimento que cada uma executa, não mudou nesse período todo. Eu me recordo de uma atleta chamada Magna, que ela começou a fundamentação dela, ela veio do handebol. Então ela tinha um Ah. movimento de saque, de ataque, bem diferente do movimento do ataque e do saque do voleibol. E ela, Uhum. quando a gente retornou para esse trabalho, ela voltou também a treinar conosco. E ela mantinha aquele mesmo movimento. Então ela conseguia executar um bom saque, mas dentro daquela limitação que ela tinha e daquela vivência, aquela experiência que ela teve do handebol, de um movimento que ela aprendeu a executar naquela época, né? Uhum. Acaba sendo vício, né? Depois de um tempo de jogando Acaba da se mesma tornando um forma. vício, né? Aham. E, e qual que você acha a diferença fundamental entre treinar equipes masculinas e equipes femininas?
Veja, eu não tenho, eu recebi já alguns convites assim para trabalhar com equipes masculinas, mas eu nunca trabalhei. Sempre com equipes femininas. Uhum. Naturalmente é bem diferente, né? Sim. Começa a questão física, né? A velocidade de reação, o raciocínio que o homem tem que ter em relação a um ataque. Eu acredito que os gestos motores tem que ser tudo muito mais. O posicionamento em quadra ele se torna bastante fundamental. O atleta, se não estiver bem posicionado, um ataque com a velocidade que ele vem, principalmente agora, ele não consegue fazer uma boa defesa, não consegue ter um bom desenvolvimento no jogo. Mas principalmente o que todo mundo fala, a questão psicológica mesmo, né? A Uhum. sensibilidade da mulher, acho que a instabilidade que existe, né, emocional, é muito comum, a gente não vê tanta variação emocional num jogo masculino como a gente vê num feminino. Talvez as equipes mais profissionais talvez não sintam tanto isso, porque tem todo um acompanhamento psicológico, né, e tudo mais. Mas a gente que trabalha com equipes amadoras, normalmente são 2 treinos por semana, muitas, não, algumas equipes talvez 3 vezes por semana, mas o teu acompanhamento é aquele momento ali, momento de jogo, momento de treinamento, né, 1 hora, 1 hora e meia ou 2 horas de treino a cada treinamento, né? Então você não consegue, às vezes, acompanhar muito a questão emocional. E às vezes, num campeonato, num torneio, às vezes torneios que são relativamente rápidos, curtos, né? Normalmente Uhum. acontece isso no dia mesmo. Às vezes a atleta não está muito bem, né? E isso tudo acaba influenciando. Então é muito comum a gente ver nas equipes master e femininas eventualmente um set excelente e às vezes no próximo set perde de um jeito que foge à normalidade ou aquilo que está se esperando, né? Uhum. E você acha que essa questão pode ser tratada tendo uma relação interpessoal muito boa da equipe? Com a equipe, Desculpa, no caso? eu não entendi a pergunta, não ouvi a pergunta. E você acha que essa questão de conhecimento, conhecer e o emocional pode ser tratado através de uma relação interpessoal boa da equipe? Eu acho que é fundamental, né? As Uhum. próprias atletas entre si se ajudam muito, né? E acho extremamente importante o treinador estar sabendo o que está acontecendo, né? Uhum. Porque, até por essa questão que você me perguntou da diferença do masculino e do feminino. O masculino, há um desentendimento ali, 5 minutinhos depois, já passou, já foi esquecido. No feminino, né, a mulher já guarda um pouquinho mais esse tipo de coisa, às vezes está mais sensível, né? Então já é Uhum. bem mais complicado. Então, às vezes você está sabendo que a atleta está passando por alguma dificuldade, às vezes alguma atleta mesmo vem conversar com você, puxa, o que que aconteceu? A fulana teve aquela reação dentro de quadro, né? Daí a gente fala, não, fica tranquilo, ela está com um problema pessoal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Uhum. Então, o fundamental realmente é ter esse conhecimento e acho que deve partir, como a gente não tem assim, não é um trabalho executado full time, vamos dizer assim, a gente se encontra 2 vezes por semana, né, eventualmente 3. É muito importante a própria atleta chegar para você, às vezes no começo de treino, dizer, puxa, hoje eu não tive um dia muito legal, né? Sim. De repente a pessoa não está legal, você vai tratar de um jeito diferente, vai um pouquinho mais de Sim. carinho, né? Um pouquinho mais de carinho em vez de um pouquinho mais de porrada, né? Quer dizer, então acho Que às vezes acontece, bem né? importante isso. Nesse sentido, né, eu tenho o professor Carlinhos, que a gente chama de mestre, né, o mestre Carlinhos, que trabalha junto com a gente como auxiliar. Ele faz um trabalho muito legal, porque ele atua muito bem nos bastidores, conversando sempre com as atletas e compreendendo. Então Uhum. ele mesmo chega para mim, às vezes, olha, pega leve hoje com a fulana, ela não está muito legal, né? Então isso funciona muito bem, tanto em treinamentos quanto em jogos. Entendi. E você, como treinador, qual que seria o momento mais gratificante da sua rotina? Eu considero assim, ó, né, quando você aplica um trabalho, né, um treinamento durante a semana, visando principalmente algum torneio ou algum jogo específico que você vai jogar com uma equipe eventualmente que tem alguma característica. Vamos imaginar, por exemplo, uma equipe bastante alta, né? Puxa vida, é complicado, né? Às vezes você tem que vencer um bloqueio ali, uma equipe que consegue chegar inteiro, né? Fazendo as flutuações ali nas extremidades, né? Então eu sempre nessas horas eu gosto de aplicar alguns trabalhos, né? Onde que eu reduzo o tamanho da quadra, justamente visando que o atleta tenha que se virar num espaço menor e tendo que virar bolas normalmente com os bloqueios montados, né?
Então, quando eu sinto que esse trabalho, por exemplo, que foi aplicado, esse exercício, que ele sai bem feito, e quando você vai para o jogo, e isso você percebe no jogo que aquilo está funcionando bem, eu acho que é um dos momentos assim que mais te traz gratificação, quando você consegue fazer com que o trabalho executado durante a semana, ou pré-jogos, pré-torneio, funciona muito bem na hora dos jogos. Então, acho que essa é a grande satisfação que o treinador, que eu pelo menos costumo ter. Entendi. E essa questão que você falou de jogar contra uma equipe alta, eu fiquei sabendo que a Ângela dá na bola, não tem medo não. Estoura no bloqueio e tudo. Eu vou deixar ela falar, mas é assim, ó, ela sabe também que se ela não fizer, ela vai se chamar a atenção, porque não tem jeito, né? Tem que enfrentar o bloqueio e a gente treina justamente esse tipo de situação, né? Pegar bloqueio montado, vai ter que trabalhar a bola, vai ter que explorar o bloqueio. Se bater fraco, a bola vai voltar no pé. Então, melhor estourar que estoure na arquibancada do que voltar no pé, né? Que deteta no ginásio, né? Então, eu não tenho muita altura mesmo, né? Mas eu sempre, os técnicos que eu tive sempre me ajudaram bastante nesse quesito na velocidade, né? As bolas mais rápidas e também para explorar, usar a mão de fora, né? Explorar o bloqueio. Já que não pode com ele, então. Tem que usar, né? Fazer o quê? Tem que usar, ele é meu favor, né? Exatamente. E ela bate muito bem a bola na diagonal longa, né? E ela gosta de uma bola mais rápida, né? Com a bola um pouquinho mais alta, ela tem um pouquinho de dificuldade, né? Porque daí também é questão da estatura. Mas a Ângela é uma atleta que na fundamentação dela, ela sempre teve uma impulsão assim bem impressionante, né? Então ainda ela aproveita bastante desse trabalho que foi feito lá atrás e ainda consegue chegar firme na bola, hein? Ah, que bom. E, Ângela, qual que são os seus melhores momentos como jogadora, assim, que você já teve, já passou? Eu tive... Assim, o meu melhor momento mesmo foi quando eu peguei a seleção paranaense, né? Porque era que legal. juvenil, né? E as meninas eram sempre todas mais altas que eu, né? Mas eu tinha muita impulsão, então era magra também, né? Leve. E eu peguei a seleção paranaense em 87. Nossa. Foi assim, um dos meus melhores momentos, né? Porque era uma coisa que todo mundo almejava, né? Entre pegar uma seleção e viajar, jogar, enfim, aquilo era uma coisa assim. E eu mesmo sendo baixa, né? Eu consegui, então, essa façanha. E você, Luiz? Eu como treinador, né? Claro, a gente sempre almeja o título, né? Mas eu acho assim, para o treinador, para mim especialmente, pelas minhas características, assim, a forma como eu gosto de atuar, eu sempre me sinto muito bem quando eu vejo a equipe aguerrida em quadra. Aí eu considero que está sendo um ótimo momento e eu curto isso. Normalmente já viro pro Carlinhos, né, que está do meu lado ali, já falou, Carlinhos, é isso aí, o time tá fazendo o que tem que ser feito, né? Que é guerreando, batalhando pelo jogo, pela vitória. Ganhar, eu sempre digo que a gente já é vencedor de estar ali, de estar participando, né, de um torneio, de um campeonato, mas a grande vitória mesmo, às vezes não é nem o título, mas é como você constrói o título, né, como você vai subindo cada degrau, que você vai conquistando ponto a ponto, 7-7, jogo a jogo e vencendo as adversidades, né? Então você considera assim grande momento? Pode falar. Perdão, eu te acabei te cortando. Não, só complementando assim, né, que eu acho que, claro, a gente almeja o título, mas quando joga bem, a gente fica satisfeito como treinador, sabe que o trabalho foi bem feito, né? E acaba sendo essa situação satisfatória, como a gente estava falando, né, também. Nós, quando a gente retornou, assim, para o voleibol, nesses 5 anos, a gente teve muitos títulos, né, então, eu considero o Pinheiros Vôlei uma equipe muito vencedora, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, mas a maioria sempre primeiro ou segundo. Não consigo me recordar exatamente assim, sei lá, nesses 5 anos, talvez 2, 3 ou 4 torneios que a gente, porventura, não ficou entre os 3 primeiros colocados, né? E foram muitos primeiros e muitos vice-campeonatos e
muito legal. É muito gostoso estar participando de tudo isso. E falando ainda sobre essa questão de campeonato, você lembra a primeira vez que vocês participaram no campeonato do Galatasaray? Lembra, Angela? No Galatasaray? Eu não tô lembrada agora, mas era lá no ginásio do Cobra ainda. Eu acho que Sério? nesse torneio, acho que nós ficamos em quarto lugar, não foi isso? Não lembro, hein? Eu acho que nós ficamos em quarto lugar, acho que foi um torneio bem difícil, assim, porque a gente estava, se não me falha a memória, em 8 ou 9 atletas, e ainda Nossa. dessas 8 ou 9, várias delas tinham problemas com horários, né? Que é a questão que todo mundo tem suas vidas pessoais, né? Então, uma tinha que trabalhar, a outra tinha que cuidar do filho, então uma podia de manhã, a outra já não podia de tarde, e a gente teve, assim, foi um torneio bem difícil, bem complicado por isso, mas a gente adaptou, inclusive, atletas em posições. Eu lembro que a Chaverano jogou de oposta, né? Tivemos problemas de atletas, tivemos que mudar a posição de atleta durante o torneio, mas a gente teve um quarto lugar, assim, bem honroso, assim, naquele torneio. E é sempre muito legal participar dos torneios do Galata. Até a gente estava olhando, a gente fez uma mesa de troféus aqui, depois, se você permitiu, quero mostrar para você Claro que permito, claro. desses 5 anos. E tem vários ali do Galata, né, de vice-campeão, de terceiro, de quarto, de campeão, tem mais do que eu imaginava até. Depois eu vou. Mas Se você me permitir, eu posso virar a câmera aqui para te Pode mostrar? sim, claro. Pode ser? Nossa, são bastante troféus. Não tá tudo aqui não, viu? Não cabia tudo aqui na mesa, não. Nossa. Tem muita medalha também, que daí a gente acabou não pegando, assim, para colocar aqui, mas sei lá, tem bastante, olha. Ó, esse aqui é do Galata, esse ali Que é do legal. Cobra. Lá atrás tem um que a gente foi campeão do torneio da Liga de Almirante Tamandaré, Nossa. campeão geral da Liga também. Aquele ali mais que tem um atleta ali atacando uma bola, ali foi um torneio da Volvo, foi um dos primeiros torneios que nós participamos depois que a gente retornou. Fomos vice-campeões, foi bem legal esse torneio também. Bastante coisa. Bastante Tem torneio. o troféu do Grand Prix ali também. Oi? Tem o troféu do Grand Prix ali também. Tem o troféu do Grand Prix também. Bastante coisa aí. E vocês estavam falando um pouco sobre a questão daquele primeiro campeonato do Galatasaray ter sido bem difícil por muitas atletas não terem essa disponibilidade de horário. Mas, e como que vocês dois conseguem fazer para conciliar a vida pessoal de vocês com o vôlei? Quer falar primeiro, Angela? O dia que tem treino é sagrado. Não marco nada. Não marco nada, porque eu já sei que é o meu dia de vôlei. Então, eu gosto muito de treinar, porque eu acho que o treino é que qualifica para o jogo, né? Então, é bem difícil faltar treino. Tô aqui do lado, eu só tenho que confirmar, né? É verdade, a Angela não falta, não. Mas e para você, Luiz, como que você conseguiu conciliar? A minha vida, assim, é sempre muito intenso, né? Porque eu tenho a loja, também dou os treinamentos à noite. Até uns 2 anos atrás, aí eu participava de um clube de Rotary, né? Eu fui presidente de um clube de Rotary lá em São José dos Pinhais. Então, toda terça-feira eu tinha esse compromisso. Eventualmente, eventos de Rotary também final de semana. A gente fazia serviços de caridade, fazia eventos para arrecadar fundos, né, para N atividades rotárias, né, para asilos, para, enfim, muitas coisas que são feitas pelos clubes de rotas que existem no mundo inteiro. E em questão familiar, assim, né, jogos, essas coisas, minha esposa muitas vezes acompanha, vai no torneio, né, depois com o tempo, que os torneios acabam sendo bem longos, assim, muitas vezes ela vai só para as finais mesmo, né, a gente vai informando, ó, passamos mais uma etapa aí, daqui a pouco vai começar a semifinal, vem para cá. Daí ela vai, participa, meus filhos eventualmente vão também, mas durante a semana tem aquela rotina já, né, tudo certinho, tem os horários determinados para as coisas, acaba dando tudo certo. E no vôlei, né, a gente tem tem a comissão técnica e tem uma comissão de trabalho, né, que ajuda muito, né, tira aquela pressão de ter que ficar correndo atrás de torneio, de organização de documento, essas coisas. Então,
Tem a Ângela, tem a Gislaine, que está com a gente lá também, tem a Lu, que faz a parte de mídias sociais, tem a Jandra, que faz a parte financeira, o professor Carlinhos também, sempre que pode tá auxiliando. Então, acaba tirando um pouquinho daquela pressão, né, da parte que eu sou muito mais ligado, assim, à questão de quadra mesmo, né? Eu, quando eu chego para dar treino, eu gosto, não gosto de conversar muito, não, né? Eu gosto, faço uma reuniãozinha rápida ali, bato um papinho, mas meu negócio é entrar na quadra e gosto do trabalho bem dinâmico, assim, não gosto de parar, gosto de estar sempre trazendo novidade para o treino. Meus treinamentos, de forma geral, nunca faço dois, um igual ao outro, assim, né? Sempre tem novidade, tem coisa diferente. Então, eu consigo, de certa maneira, conciliar bem, assim, o trabalho e o voleibol e os torneios. Vocês falaram que agora as funções da equipe são tipo, bem selecionadas, né? Tipo, cada um faz sua parte. Mas no começo, quando vocês retornaram à equipe, também era assim? Deixa a Ângela falar. Na verdade, desde o começo a gente tentou, né, fazer com que ficasse organizado, para não ficar tudo com o Luiz, né? Porque ele já tem a responsabilidade dos treinos, então a gente queria deixar ele mais livre mesmo. Mas, com o passar do tempo, claro, a gente vai melhorando, né? A organização vai dando mais, assim, segurança para ele também, que ele pode ficar despreocupado, né? Em relação a torneios, fazer inscrição, esse tipo de coisa, pagamentos, enfim. Até lá, em questão da quadra, né? Antes era ele que pagava, era ele que fazia tudo, então a gente tirou isso dele, né? Para deixar ele mais à vontade mesmo com os treinos, mais despreocupado, digamos assim, porque ele também já tem o trabalho dele, né? Todo mundo tem, mas a gente dividindo o trabalho fica melhor para todos, né? E como a gente é uma equipe, então a gente se ajuda. É isso. Entendi. Muito obrigado, viu? E vocês têm alguma superstição antes de entrar na quadra, como equipe e individual também? Ou não sei se não tem, né? Eu, particularmente, não tenho. Nenhuma superstição, não tenho nada. Eu acho que a superstição da Ângela é que se ela não levar um bolinho para o treinador, a chance de perder o jogo é grande, né? Então ela sempre leva um agradinho aí. Se você perder o Isso jogo, não, a muito chance bom. de ficar no banco. A chance de exato. Garantido o lugar dela. Verdade. Não, eu não tenho assim, né? Superstição, eu acho que eu não tenho nenhuma assim, não. Tem um pouquinho de mania, assim, eu acho que é bem importante quando que tudo saia certo desde o começo, né? Então, se você vai ter um jogo e chega algum atleta atrasado, me passa uma coisa ruim, assim, que pode, as coisas já não, na sequência do trabalho, já não dá tão certo como deveria. Então, acho legal o atleta sempre estar chegando no horário certinho, né? Se preparar ali, o aquecimento, tudo certinho, né? Às vezes não dá certo, né? Porque também tem atleta que faz... Pra você ter uma ideia, Thales, tem um jogo... É legal falar isso, né? Para mostrar como essas meninas, né? Vamos chamar assim, essas meninas são guerreiras. Eu ia falar o caso da Eve, né? Ela tem um compromisso de trabalho dela. Teve um jogo que ela foi para os jogos, né? Para o torneio e foi para o trabalho umas 3 ou 4 vezes, entende? Então ela estava no trabalho, ela saía um pouquinho, ia lá, jogava uma partida, tinha que voltar, atender, né, o trabalho que ela tinha, daí retornava. E isso é uma coisa que acontece, assim, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem visualizar, né, a dimensão de tudo isso, né? Quanta coisa está envolvido, né, nesse trabalho, nesse momento, nesses torneios, nesse divertimento que a gente tem e nesse comprometimento, né, que é muito legal com a equipe. Então eu acho isso muito legal. Eu tenho uma mania, né, também, que eu gosto de ajeitar sempre o banco ali, né, antes de começar o jogo, colocar de um jeito o mais distante possível da quadra, porque a gente nunca sabe se não vai ter uma bola, eventualmente, que pode ganhar o jogo, né, que você está com a área livre, o suficiente. Às vezes as atletas largam as bolsas, elas ficam um pouquinho para dentro, mais para dentro do que deveria, então a gente ajeita tudo ali, tira a água, a barrica de água, as bolas, né? Tenta deixar tudo mais ajeitadinho possível, porque pode sim, eventualmente, uma bola ali fazer toda a diferença, né? Ou até evitar um atleta se machucar, um acidente, alguma coisa assim. Então, essa mania de organizar essa parte aí, eu tenho sim. Ah, entendi. E falando um pouco sobre a superstição da Ângela, eu tava falando com o Felipe e ele disse que os bolos de pote da Ângela são ótimos, viu?
Que em casa todo mundo é fã dos bolos de potinho dela. Mais pro Principalmente os de finalzinho. morango. Ah, mais pro finalzinho eu vou deixar ela fazer um merchandising, então, aqui. Isso. As meninas aí dos outros, minhas amigas e adversárias, né? Quase a maioria já são todas minhas clientes. Eu levo os bolinhos Nossa, de que pote legal! eu levo os bolinhos de pote nos jogos, né? E quando eu não levo, eu levo bronca ainda. Eu falo, mas como eu faço bolo hoje? Já E virou fã, né? já viraram fã. Daí elas compram também, né? Quando tem festa, alguma coisa, então. Uhum. Aí, Mas é legal esse relacionamento que vocês têm até mesmo com as adversárias, né? sim, é É muito porque. legal. Com os treinadores, com os atletas, né? Tudo muito bacana. Sim, é isso que o vôlei traz, né? Amizade, essa alegria de estar junto, de rever e jogar, enfim. Isso é que vale, né? Hoje, a nossa felicidade é essa, é estar em quadra, com os amigos, jogando. Fala pro Felipe que eu vou mandar outro bolo para ele. Ah, vai mandar? É, beleza, Não então. pode perder agora, eu tô esperando ele abrir o Vixe, ginásio para ele jogar. pior que é bem isso mesmo. Mas vocês estavam falando sobre o amor ao vôlei, né? A gratificação que vocês têm com outras equipes também, né? E, tipo, toda essa questão do vôlei ser um hobby mesmo e de amar estar dentro de quadra, né? Vocês poderiam contar pra gente o que vocês aprenderam com a equipe? Assim, em termos de equipe, né, de time, pensando em treinamento, né, eu sempre procuro passar o conceito, né, para todas as atletas, né, que o coletivo, né, o todo, a equipe, o time, ele tem que se sobressair ao individual, né? Uhum. Mesmo nas questões extra-quadra, que é muito comum, eu digo assim, antigamente, quando a gente dava treinamento para as atletas, né, quando eu comecei lá atrás, elas eram garotas, 14, 15 anos, eram meninas, né? Então, o que o professor, o treinador fala, né, é ouvido de uma maneira diferente. Hoje não, hoje são mulheres, são adultas, são esposas, são mães, todas com opiniões formadas, né? Aliás, a gente tem um grupo de WhatsApp ali, né? Tem dois, né? Um foi até desativado agora recentemente. Um dos grupos a gente usa mais para passar questões de jogos, de torneios, a parte organizacional, né? E no outro grupo, daí ali é só zoeira, né? E ali o pau come, né? Então hoje são mulheres que têm opiniões, né? Algumas com personalidades bastante fortes, né? Uhum. Enfim, então eu também gosto de discutir, né? Assunto de política é o que mais causa danos ali, né? Mas Uhum. sempre com respeito de todo mundo, e é bem bacana todo esse trabalho aí, tanto dentro de quadra quanto fora. E quando a briga começa, eu tenho que estar apagando o incêndio. E Mas você, faz Angela, o parte. que você aprendeu com a equipe? Eu acho que assim, o mais importante de tudo isso é mesmo você não focar o individual, porque a gente é uma equipe, né? A gente é Uhum. o coletivo. Então, eu sozinha não vou fazer nada. O Luiz sozinho não faz nada. E quando a Sim, gente junta todo mundo e soma, aí a gente se torna grande, aí a gente se torna, assim, bom, né? Então, sim. acho que o mais importante é ver por esse lado aí. E também a amizade, né, que tem, que isso aí não tem dinheiro que pague, né? Isso é Só verdade? os nossos churrascos, os nossos almoços, a gente tá junto, então eu acho que isso aí, eu sempre falo que o vôlei para mim, nossa, assim, é o que traz hoje, tenho meus filhos, tenho minha família, né, tenho a minha vida pessoal, claro, mas fora isso, é um momento assim de prazer, de alegria, é aquele Uhum. momento de relax mesmo, né, que a gente tem para você renascer. Às vezes os maridos das atletas, né, vêm conversar comigo e perguntam como é que eu aguento essa mulher. Nossa! Se o E marido falar isso, daí não precisa nem de inimigo, né? com certeza é uma brincadeira, né? Aham.
quem treina mulheres, né, sabe que não é fácil, né, porque quem treina equipe, né, porque todo mundo tem a sua opinião, tem o seu jeito, né, então eu sempre Sim. falo assim, eu gosto de ouvir todo mundo, né, todo mundo não é tão democrático, é democrático para que a pessoa possa se expressar, mas na hora de Aham. decidir não tem muito como a gente querer ir pela cabeça de todo mundo, né, você tem que ouvir Uhum. todo mundo para tentar trazer uma resposta melhor, né? Mas a hora que decide é importante, né, ter uma direção. As próprias atletas, tenho certeza, gostam disso, que tenha uma direção, né? Então, acho que uma das grandes aprendizagens é a gente saber que as mulheres realmente são difíceis, mas ao mesmo tempo tem muita riqueza em cada uma, né? Tem muita Sim. experiência, tem muita vivência de tanta coisa, né? E é muito legal a gente estar ouvindo tudo isso e tentando extrair o melhor para o grupo todo, né? E assim, o Luiz Entendi. ali com a gente, ele é bem calmo, ele é bem paciente, até Oh, você não demais. fala isso, hein? Calmo. No jogo, você não escuta quase ele gritar com a gente. Quando ele Aham. pede um tempo, ele não é aquele técnico que esbraveja, que grita, que é uma vez ou outra, olha, é muito raro. Até porque, né, Luiz, a gente sempre traz bom resultado, então ele fica Não bonzinho. pode cobrar Nem muito. sempre, nem sempre. Mas, assim, ele é um técnico bem tranquilo, bem calmo, um bom técnico que ajuda a gente. Fora disso, a gente é amigo, né? Também, então, isso tudo aí não tem preço. Eu até queria Entendi. agora, para esse ano, né? Se não fosse, tivesse acontecido tudo isso aí, assim, a gente ia fazer uma experiência com outros técnicos, né? Para dar Aham. treino para gente, com outros técnicos, para a gente ter Vai escutando as histórias aí, tá? Ela que explica direito isso aí, hein? Só dá pra ver o cantinho do olho dele, assim, olhando, tipo, desconfiado. para a gente ter uma motivação a mais, sabe? Aham. Mas aí ele já veio, né, todo preocupado. Não, mas e daí? Vão querer mudar agora? Eu falei, não, isso é nosso titular, isso aí é só para a gente fazer uma experiência, para dar uma motivação a mais para as meninas, para a gente ter Aham. algo a mais para oferecer. Mas você é o nosso técnico principal, né, predileto. Como E, diz e as conhecimento nunca é adversárias que estão demais, me né? ouvindo aí, o bonitão do Pinheiros. Minha esposa tá aqui perto, aqui, ó, Mas tá escutando isso aí. Vixe! mas é as adversárias que falam, não sou eu. É, é Até os olhos vermelho, olha aí, azuis, é ó. os olhos azuis. Ó, minha esposa já Mas, falou lá, vai falando, vai contando, vai entregando tudo aí. mas, Luiz e Ângela, a live tá. É que assim, o Instagram ele tem 1 hora de duração nas lives. E eu gostaria de propor a vocês encerrar agora, que tá com 50 minutos, mais ou menos. E daí eu começo outra, porque daí eu já vou começar em outro assunto, daí fica mais fácil. Pode ser? Posso Claro, encerrar a imagina. live por enquanto? Sem Então, problema. pessoal, eu vou encerrar a live agora, mas a gente vai continuar com a parte 2 e ainda vamos continuar com a live do Pinheiro Vôlei. E fiquem aqui e muito obrigado, viu? Até daqui a pouco, viu? Tá bom, até Até, depois. obrigada, você. Até depois, tchau. Até, tchau. Então, temporada 1, episódio 9. Meu nome é Thales e vamos dar continuidade à live do Pinheiros Vôlei, que a gente cortou por causa da questão do Instagram, né? Mas vamos só esperar eles se conectarem novamente, aí a gente já entra, a gente já continua. Só peço um pouquinho a paciência de vocês. Pra mim aqui não sei. Sim, peraí. Olá, olá, estão ajeitando aqui, peraí. Ah, ok. Só pra Tô aqui com o colocar fonezinho que o minha fone. filha emprestou, aqui minha esposa falou, pô, você vai usar um fonezinho cor-de-rosa? Eu falei, mas e daí, qual é o problema? Ah, nem tem Cor-de-rosa. problema, né? O Aqui. importante é passar conhecimento. É isso aí. Mas obrigado por terem aceitado a minha proposta. É que a live do Instagram encerra com 1 hora mesmo, e perdão Aham. pela incidência, né? Mas agora Passou uma falando um hora, pouco. é?
Nossa, É, nem uma parece. hora exatamente. Tanto é Pô, que que a gente rápido. não sabia disso. É, E quando a gente foi fazer o primeiro episódio, acabou cortando no meio. Daí agora a gente tá tipo, tentando encerrar. Quando a gente vê que vai passar, a gente tenta encerrar antes da 1 hora pra já não ter nenhum problema, né? claro, que legal. Mas, Uhum. mas falando mais sobre o projeto mesmo, vocês têm conhecimento de quem que foi a iniciativa do projeto? Eu acho que foi das próprias atletas, né? Porque depois, quem desenvolveu o projeto e criou o nome do time, tudo fui eu mesmo, né? Mas tudo Aham, começou daquele churrasco lá que foi feito, né? E daí uma das atletas, não lembro qual, que propôs a ideia de dar continuidade com um joguinho, uma brincadeira que acabou resultando nisso tudo, né? E aham. então tava eu e o professor Marcos Turbay na época, né? Também que também trabalhou naquele período lá que quando iniciou o voleibol lá na época do Pinheiros. E a gente deu continuidade, ficamos ali durante 2 anos no Paraná Clube, né? Trabalhando lá. Eu ia num Aham. dia da semana, ele ia no outro, né? Nessa época a gente disponibilizou assim um dia da semana, que é o que a gente tinha para fazer o trabalho. Daí o professor Marcos Turbay, na época, ele teve que se mudar para São Paulo, né? Porque recebeu uma proposta de trabalho lá. E daí as meninas perguntaram se eu poderia assumir também o segundo dia de voleibol. E daí foi que deu tudo certo. Aí a gente está até hoje aí. Até hoje. Entendi. E tem um grupo no Facebook que se chama Pinheiros Voleibol 1985-2018. É da equipe de vocês? É, Sim, a nossa equipe ficou desatualizado agora, devia ser 2020, né? 2020. Tá aí todos os anos de história do Pinheiros, né? Ah, que legal. E o conteúdo desse grupo é aberto para o público em geral? É um grupo fechado? Como que funciona? é um grupo fechado, por enquanto. Ah, entendi. É, fechado é que a gente tem esse grupo só para os atletas, né? Uhum. Essa era a intenção, né? Fazer um grupo ali para os atletas só, mesmo. Ali a gente posta, Mas nós né? temos uma página, temos a página do Pinheiros Vôlei, né? Ah, que legal. Temos o Aberta, né? Instagram, daí é aberta, né? A página sim. Ah, Então, entendi. vai visitar nossa E, página lá, Pinheiros Vôlei. e no Instagram é @Pinheiros Vôlei também, né? Isso. Isso. E entendi, muito obrigado, viu? Mas vocês podem me contar, é complicado, né? Mas eu vou perguntar para Ângela. Ângela, conta pra gente um pouquinho de como que é a relação de vocês com o técnico de vocês. Apesar de ele estar do lado, né? Mas fala pra Vou gente fechar, como que é essa vou tapar relação o com a ouvido aqui, pode equipe. falar. Assim, a nossa relação assim, é muito limpa, né? Muito aberta. A gente não Aham. tem. Se tiver que falar, vai lá e fala, a gente conversa, a gente se entende, né? Tudo conversando se entende, né? Mas assim, não temos problema, assim, já tivemos, talvez, algum problema ali com o atleta e tal, mas também nada que não foi resolvido, né? E assim, como eu te disse, o Luiz ele é muito calmo assim para dar os treinos, muito tranquilo para no jogo, né? Para comandar o time, ele é muito tranquilo, ele não é aquele técnico briguento, aquele técnico chato, pegajoso, ele não é, ele sabe muito bem, né, das instruções ali que precisa, né? Se tiver que chamar atenção, ele chama, se tiver que ser mais duro, ele é, mas no mais assim, o nosso relacionamento, eu não temos nenhum problema, não. Ah, que bom, né? Aquele do ladinho ali só observando, assim, vendo o que ela vai falar. Eu faço viu, Thales? Eu faço uma jogada que eu considero bem bacana, assim, eu e o professor Carlinhos, né? Eu faço o papel de pai, eu digo assim, que eu faço o papel de pai, ele faz o papel da mãe. Eu brigo com o atleta e o Carlinhos vai lá e explica para ela por que eu briguei. Ah, Daí não dá entendi. muita margem, entendeu? Aham. E na equipe técnica de vocês, é só você e o Carlinhos? Sim, Ah, só eu e o entendi. Carlinhos. Teve o Cláudio, que nos auxiliou por um período no ano passado, que eu acabei me ausentando por uns 60 dias, que eu estava muito cansado e precisei me ausentar por algumas questões profissionais. Daí o Cláudio auxiliou um pouco o trabalho lá, mas de forma geral eu e o mestre Carlinhos e a comissão técnica que auxilia no que é necessário aí. Eu chamo de Entendi. mestre, tá? Não tanto pela questão do voleibol, embora o Carlinhos ele tenha um amplo conhecimento de voleibol de muitos anos, né? A gente até se Uhum. admira, às vezes eu estou olhando algumas fotos que ele vem me mostrar,
e daí eu vejo lá, pô, essa atleta aqui, eu que fundamentei ela lá, há muitos anos Que atrás. legal. Então, é bem bacana isso. Mas ele é uma pessoa, assim, excepcional. Foi trazido para dentro do nosso grupo através de um convite da Ana Hatzky, que é uma levantadora que jogou um período com a gente. Hoje eu não sei se ela ainda está lá no CIA. Ela saiu da gente por questões de ter se mudado, né, de endereço e tal, e questões pessoais. Então ela foi lá para o CIA por um período, mas deixou uma pérola para a gente, uma joia, um diamante maravilhoso, que é o Carlinhos. É uma pessoa muito especial, tem um carinho muito especial pelas atletas. Ele é a pessoa que leva bombom nos jogos para as atletas, leva sanduíche, Ah, leva café sem açúcar para mim, que eu prefiro sem açúcar, leva com açúcar para quem gosta, leva com leite. Então é uma pessoa assim que vale ouro dentro do nosso grupo. Ele traz um equilíbrio, traz uma harmonia muito boa para o grupo. Se ele estiver até assistindo a live, o meu agradecimento, um beijo no coração aí, Carlinhos. É verdade, o meu também, porque realmente o Carlinhos é uma pessoa que não existe. O prazer dele é servir e não ser servido. É Ele é uma verdade. pessoa impressionante, ele não se cansa. É. Ele não se cansa de agradar os atletas, ele não se cansa de estar ali junto, de ali dar uma palavra, de ali dar um cuidado, passar uma pomada, enfim. O Carlinhos é nota 1000 mesmo. Nós estamos, olha, somos privilegiados por ter o Carlinhos lá junto. e é muito bonita ver a relação de vocês. É bem bacana mesmo. Aham. Mas agora falando, tirando um pouco dessa parte técnica e pessoal da equipe, falando um pouco sobre o campeonato, né? O último campeonato, que foi se eu não me engano, foi o último mesmo, da quarta Copa do Dia Internacional da Mulher, né? Que foi um campeonato bem difícil, inclusive a equipe de vocês foi citada aqui no De Frente com o Leão, quando a gente entrevistou a equipe da Jaque, que vocês eram uma equipe muito casca grossa de se enfrentar, né? Não sei se vocês assistiram a live, mas conta pra gente como vocês se sentiram ouvindo isso e vendo essa situação. Eu acho assim que posso dizer, um reconhecimento, né, do adversário. E isso é bom para nós, porque mostra que a gente realmente está dando trabalho, né? Vale a Então, pena, né? é, Esse torneio, né, estava especialmente assim muito bem organizado. Eu acho que o nível técnico estava excelente, as equipes estavam muito boas e eram 10 equipes, né? Foi até surpreendente para a gente, né? Porque os torneios normalmente têm dado 6, 8 equipes, muitas vezes, né? Raramente chega a 8, né? O mais normal é 6 equipes e tinha 10 nesse, né? Então, quando iniciou, a gente já imaginava que seria bastante difícil, assim, né? Para a gente poder estar galgando os degraus, né? E ter um bom resultado, porque dava para ver que ia ser bem, bem complicado mesmo. Falando Mas graças a Deus especificamente do. fomos campeões. E falando especificamente da competição, né? O Pinheiros ele caiu no grupo da morte, que foi considerado mais difíceis, que foi com duas outras grandes equipes, e venceu os dois jogos, os primeiros jogos no tie-break, né? Contra a Top Volley e a Art Volley, e classificaram-se em primeiro, né? Aí depois disso, na fase final, foi 3 vitórias por 2-0 contra o Univôlei nas quartas, Jack na semifinal e um timaço de Ponta Grossa na final. Como que vocês se sentiram depois de uma participação invicta nesse campeonato? Quer falar? Veja, foi fantástico, né? Porque os primeiros 2 jogos foram bem difíceis mesmo, né? A gente venceu no tie-break, eu até não me recordo bem se foi de virada, mas foi bem preocupante, assim, né? Porque a gente estava iniciando e você sabe, né, Thales, a gente quando vai para um torneio, a gente com 12 atletas, ou 10, ou 12, enfim, a gente sempre procura dar oportunidade para que todas as atletas possam jogar um pouco, pelo menos, né? Porque Sim. a gente compreende, né, a dificuldade, né? Às vezes estar longe da família no final de semana e tal. Então você acaba colocando todo mundo para jogar um pouquinho e tal, e às vezes cria uma certa instabilidade, essas substituições e tudo mais, né? Então a gente realmente correu algum perigo nessa primeira fase, nesses 2 jogos que foram vencidos assim por 2-1, mas não foi fácil, né? E mesmo depois, né, nos 3 jogos subsequentes também, a gente venceu todos eles por 2-0, mas não teve nenhum jogo que eu possa dizer assim que a gente teve tranquilidade, né? Inclusive para ir para a semifinal a gente teve que passar por uma equipe
não lembro qual que era agora, mas que foi bem complicado, assim, Foi o Univôlei. Foi o Univôlei, né? A Univôlei, assim, foi bem Isso. surpreendente, assim, com a gente, né? Ela teve um desempenho bem bacana mesmo. Tivemos que mudar um pouco o nosso estilo de jogar. A gente estava sentindo que batendo, a bola não estava caindo. A gente começou a ter que variar bastante o jogo para tentar quebrar o ritmo de defesa delas, porque era um time realmente que não deixava a bola cair, né? E funcionou, acabou dando certo. A gente venceu, daí foi para a semifinal e depois para a final. Realmente num jogo final também bastante difícil, né? Foi bem complicado, assim. Então, eu acho que a nossa vitória foi fantástica porque a gente conseguiu superar todo esse desafio que a gente teve aí pela frente. Uhum. E falando também que você disse que a primeira fase do campeonato, a primeira vitória, que foi contra o Top Volley de 2-1, né? Foi 25-16 o primeiro set, o segundo foi 17-25 para elas, e o tiebreak de 15-8. Já contra o Art Volley, o Art Volley começou ganhando de 22-25 e o Pinheiros virou no 25-18 e no tiebreak 15-12. É mesmo, é isso. E daí nos dois jogos subsequentes, teve 2 sets de 25-23, que imagino que deva ter sido bem pegado. Nem lembrava disso. Lembrava que tinha sido bem duro, mas não lembrava que estava tão apertado assim. E a final contra Ponta Grossa, o primeiro set foi 25-22 também, que foi bem apertado. Sim. Mas o campeonato da quarta Copa de Internacional da Mulher começou às 8 da manhã e terminou bem tarde, pelo que eu fiquei sabendo, né? Como foi depois de um dia inteiro de voleibol, um dia tão cansativo assim, com 10 equipes no campeonato, como foi a sensação de ser campeãs de um dia tão puxado assim, né? Ah, foi muito bom, né? Porque a gente nem chega nessas horas, nem sente cansaço mais, né? Porque eu tô eufórica e tão feliz que o cansaço ficou para depois. A gente sempre fala, né? O melhor campeonato é o próximo, né? Mas esse especialmente, ele teve um gostinho bem especial porque foi o último, né? Pré-pandemia. Então, depois entrou essa situação toda, então a gente, sei lá, parece que ficou impregnado aqueles momentos, aquele dia que é sempre cansativo, né? Cada vez que a gente vai para um torneio como esse, a gente sai meio arrebentado e se perguntando, né, se aquilo que a gente quer mesmo fazer, e depois no próximo a gente está lá novamente, porque é muito bom, né? Uma adrenalina que acaba contagiando e viciando a gente, né? Então foi bem bacana mesmo. E esse campeonato, inclusive, teve participação de 3 atletas suas e você também na seleção do campeonato, né, Luiz? Como que você se sentiu com isso? Foi uma grande surpresa ali, né? Porque tinha grandes treinadores, né? Mas enfim, acho que o time foi campeão também, e daí quem escolheu acabou achando que vamos dar uma chance pro Luiz aí também. Mas foi até parece. especial aí, a quem escolheu. E você, Ângela, como que você se sentiu sendo a melhor ponteira do campeonato? Nossa, fiquei feliz da vida, né? Mas o que eu vou dizer? Tem que ser sincera nessas horas. A Ângela, nesse torneio, ela não começou bem, tanto é que ela, no primeiro, pelo que eu me recordo, no primeiro e talvez até no segundo jogo, ela em algum momento foi colocada na reserva, né? E não estava legal, mas ela veio crescendo durante a competição e a hora que a equipe precisou dela, ela respondeu muito bem, encarou o bloqueio, virou bola, foi bem importante, assim, sacou muito. A Ângela tem uma das características muito boas dela, ela defende muito bem, né? Tem uma defesa muito boa, e o ataque, né? O ataque dela, apesar de não ter uma estatura muito avantajada, mas ela não tem medo, ela chega estourando e fez a diferença. Acho bem importante isso, né, que o atleta cresça na hora que o time precisa, né? Nos momentos de dificuldades tem que aparecer aquele atleta que tem coragem, e a equipe tem que ser corajosa e fazer a diferença, né? E a Ângela tem essa característica, não tem medo, não se acovarda, né? Então isso é bem importante. Que honra ouvir isso do técnico do lado, hein, Ângela? Ela quer que eu fale do saque dela. Realmente o saque dela... Eu entrei no jogo contra o Arte, foi no saque, para sacar, né?
Ela tem um Então, saque muito bom, um saque flutuante, né? Cria bastante dificuldade assim para passar. Aham. E aquele dia, especialmente, estava entrando muito bem o saque dela e foi se firmando, né? Ela entrou mais para sacar mesmo, ela estava fora de quadra, estava na reserva ali. Entrou chegou como titular, acabou caindo para reserva, mas depois foi Uhum. ganhando, foi entrando firme, entrando bem, pontuando sempre, cada vez que estava rodando ali. E aí se firmou e foi até o final ali, de um jeito bem especial mesmo. Esse jogo também, o jogo final, eu me recordo, a Lucy, que também foi, acho que ela foi eleita a a Lucy melhor central, saiu. se não me falha a memória. O É primeiro, a segunda melhor e, central. e ela teve bebê recentemente, né? E ela teve que sair Nossa, que para legal. atender, e ela teve que sair para atender o bebezinho, né? Que estava em casa, né, Angela? Tava, aham. E nos 2 últimos jogos a gente não pôde contar com ela. Ela é uma atleta bem importante. Ela é A uma, ela, mãe? ela é uma bloqueadora, assim, de uma técnica e uma passadora excelente. E, mas foi um torneio, assim, talvez um dos primeiros dos últimos 5 anos que a gente estava com a equipe bem completa, assim, com banco, com tudo, né? A gente sempre tem muita dificuldade, assim, para ter as atletas disponíveis para os torneios, né? Nove, Aham. nove é um número que a gente sempre tem, mas aquele dia a gente estava com as 12, assim, e foi bem importante, né? Contar com banco para poder superar, né? Um torneio demorado, né? Difícil, né? Com jogos bem complicados, assim, e com a saída da Lucy foi uma perda mesmo, mas quem entrou no lugar dela entrou muito bem também. A gente teve que mexer no time, né? Eu gosto de mexer, às vezes a central vai para a ponta, conforme a ponteira vai. Eu gosto de usar o material que a gente tem Nossa! disponível ali, adaptar da melhor maneira que vai render para o time, né? E normalmente Aham. funciona bem e deu certo aquele dia também. Ah, entendi. E ainda falando sobre títulos, né? Vocês poderiam contar pra gente qual que é o título ou campeonato em si, né? Que tenha mais importância, assim, pra equipe, que é guardado com mais carinho também? Eu Eu não tenho. eu citaria. Tivemos grandes torneios, grandes resultados, grandes momentos no voleibol. Eu acho que esse último aí foi bem especial para nós, assim, por estar no Galatasaray, né, num torneio do Galatasaray. Por que eu digo isso? Não é puxação de saco, é realidade, né? O carinho que o pessoal recebe, a organização, Aham. a maneira como ouvem as críticas quando existe a crítica existe, né? Isso é natural, a crítica construtiva, né? A gente está sempre tentando contribuir. O próprio Felipe sempre, quando termina os torneios, ele vem perguntar se foi tudo bem, depois manda mensagem se a gente tem alguma coisa para que a gente não gostou, que não ficou legal. Eu acho que isso a gente se sente tão bem, tão acolhido, né? Tão respeitado, né? Tão respeitado como profissionais ou como atletas, né? Que todos Sim. somos. Então a gente vai para o torneio sempre com muita vontade. A gente gosta de disputar esses torneios porque a gente se sente muito acolhido mesmo. É uma sensação muito boa, né? Ter essa atenção à parte do Felipe, né? É muito bom, fundamental, Entende né? muito bem. É muito bom. E agora que tá toda nessa situação da pandemia e a equipe não tá tendo treino, né? Vocês estão fazendo algum tipo de treino online? Como que tá sendo? Só treino político. É, só Esse tá bate-papo. forte Só ali, só vai. bate-boca. Não, a gente não tá fazendo nada, né? Só uns Uhum. clandestinos. Tem uns Esse, atletas aí que eu tô sabendo aí que tá indo, Uns alguns clandestinos. atletas, talvez um treinador de vez em quando aí tá indo para algum clandestino, aí jogar alguma coisa, né? Mas não, a gente nesse período a gente parou, a gente Uhum. treina na Associação Copel e ali eles são muito restritos nesse sentido, né? Porque tem uma coligação aí com o Estado, né? Embora a associação acho que ela tenha uma certa independência, mas eles estão bem restritos nesse sentido. Agora que eles começaram a abrir a associação para algumas atividades mais individuais e Uhum. para o voleibol eles ainda não estão permitindo que retorne, né? Então a gente, por enquanto, ainda está aguardando aí mais uns dias para a gente ver como é que a gente vai se posicionar em relação a isso. Entendi. É, só comentando, mas se eu não me engano, o Círculo Militar daqui de Curitiba, ele voltou aos treinos também. Se eu não me Isso é engano, bom, semana né? Porque passada. daí. Uhum. Aham. Parece que aqui no Três Marias também já está tendo alguma coisa ali de treinamento, e acho que aos pouquinhos tudo vai voltando à normalidade, né?
É um Sim, momento difícil, né, para todo mundo, ficar nesse isolamento, né, realmente não é fácil, né? Mas, se Deus quiser, tudo isso aí vai passar rapidamente e a gente vai poder estar voltando à normalidade aí. exatamente. E falando em questão da normalidade, qual que são perdão. Falando em questão da normalidade, quais são as expectativas de vocês para o Grand Prix 2020? Ah, nossa, a minha, pelo menos, as melhores possíveis, né? Porque vai ter bastante time, né? Bastante Aham. equipe e apesar de que a gente assim não está nessa preparação, né? Não está ainda voltou aos treinos e tudo, mas eu acho que vai ser bom para nós. E principalmente, né, a expectativa de que não haja um adiamento disso, né, É, que realmente consiga. Sim. A gente não sabe, né, aqui no estado do Paraná, né, a prefeitura já estão declarando que se os casos de Covid começarem a aumentar, pode vir a ter um lockdown. Espero que isso não venha a acontecer, porque seria uma tragédia muito grande aqui para nossa cidade e para o nosso estado, né? Sim. Enfim, economicamente isso é péssimo para todo mundo, né? Então, tomara que tudo dê certo, aí a gente consiga passar rápido por tudo isso. Entendi. E qual é a expectativa de vocês para o projeto? Eu não digo agora em 2020, porque é um ano que está sendo meio que travado por causa do Covid, né? Mas a expectativa do projeto para os próximos 3 anos, quais seriam? Bom, acho que a primeira coisa, né, a ideia do Pinheiros Vôlei, né, é uma história que você, pelo que a gente contou um pouquinho para vocês aqui, ela é bem antiga. Eu acho que é uma história bonita, né, que Sim. eu não sei quanto tempo eu vou continuar atuando como treinador, mas eu realmente tenho desejo que o Pinheiros Vôlei permaneça, né, pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos, ou quem sabe nunca pare, né, seria bem bacana. Tanto eu quanto o professor Carlinhos, a gente tem o desejo ou de treinar equipes de base ou treinar uma Uhum. equipe adulta, né? Seria uma vontade que a gente teria de, quem sabe, estar ampliando esse trabalho que é feito com as equipes master, né? Com a equipe master feminina, ter uma equipe adulta ou, quem sabe, uma equipe de base mesmo para a gente trabalhar. Não sendo possível, a gente vai dando continuidade nesse trabalho que a gente está fazendo agora com as equipes master, né? Quem sabe até Aham. ampliando para. Hoje a gente tem uma equipe praticamente. A nossa equipe é praticamente 45 mais. Hoje muitos torneios são disputados em 35 mais, mas a nossa equipe, acho que a maioria das atletas, né, Angela, é 46 anos, 47, 40 45, mais, né? é 40 mais, né? Mas a Aham. maioria está acima de 45, né? Então, para nós é importante, né, tá angariando novas atletas, até atletas às vezes mais jovens, que ajuda a tornar Uhum. o treino mais intenso também. As atletas gostam Sim. disso, né? Então, a gente sempre está de braços abertos aí para estar fazendo teste, né? Nós não costumamos fazer peneirão, essas coisas a gente não faz, mas a gente está sempre aberto. As atletas entram em contato conosco, né? Eventualmente vem de fora, de Curitiba, e está procurando um local para treinar. A gente tem um coração bem grande, assim, sempre cabe mais um Coração lá no de mãe. Pinheiros Vôlei. E falando especificamente sobre isso, é só mandar mensagem no @Pinheiros Vôlei ou como que faz daí? Então, a gente tem, pode ser através da página lá do Pinheiros, né? Uhum. E também, assim, quando a gente deixa algumas mensagens, alguns grupos de vôlei, né? As meninas entram em contato também. Pode ser em contato comigo, com o Luiz, ou até com as outras meninas da comissão, né? Com a Lu. E a gente agenda um treino teste. Ah, Ó, a entendi. Eve falou ali, o 44 kkk, ó. O que ela quer dizer com isso aí? A gente agenda esse treino teste lá, ela faz um treino e o Luiz avalia se vai ficar, se tem perfil para ficar ou não. Lá funciona Entendi. assim: se for para ficar, eu digo sim, ou eu ou o Carlinhos. Se for para dizer não, daí é a Ângela que fala. É, Ah, entendi. Ela faz o trabalho sujo. Ela faz essa parte aí. Entendi. a parte boa é Mas para ele. a glória só fica pra ele, né? Aí a parte suja. Mas vocês podem deixar considerações finais de vocês sobre o projeto e também o merchandising da Ângela, por favor. Mas enfim, né? Considerações finais, por favor.
Bom, o que eu gostaria de falar é agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Thales, e com as pessoas que estão aí assistindo a live, né? Muita gente não viu agora, mas vai ter oportunidade de ver depois. É Sim. bem bacana isso, eu acho a organização que vocês têm aí é fantástica, é admirável, estão de parabéns. Para o Pinheiros Vôlei é isso, né? A gente vai dar continuidade no trabalho, assim que essa pandemia, assim que for liberado os treinamentos, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer. E esperamos estar Uhum. junto com vocês aí em novos momentos, novos torneios, novos campeonatos. Vamos estar nos encontrando aí, tá bom? Deixo aqui um grande abraço, um beijo aí para todo mundo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando aí com vocês. É Eu que isso aí. agradeço pela oportunidade de vocês terem aceitado o convite e terem participado de uma forma tão tranquila, assim, do De Frente com o Leão. Muito obrigado, viu? Legal. Teu merchandising, É, Angela, aproveita. tem o merchandising Dá o da Angela, WhatsApp, Angela, perdão. fala sério, vamos lá. Então, eu Como é que faz para adquirir aqueles bolos deliciosos lá, aqueles bolinhos que você faz aqueles potinhos lá, aquela delícia? bolo no pote, tem docinho, bolo por quilo, tortas, enfim. É só entrar em contato comigo. Pode ser aí através do Facebook, tem página também no Instagram. Uhum. Meu telefone é 996432962. É Para isso. quem quiser deixar, tá anotado aqui. E o Facebook seu como que é? O meu Face é Ângela Maria Bornhold. Tem Instagram, Angela? Tenho, Ângela Maria Bornhold também, no Instagram. Ah, entendi. O sobrenome Mas é o sobrenome que tem que ter, né? que pegou, né? Mas muito obrigado por vocês terem participado de Frente com o Leão. De verdade, eu fico muito agradecido por vocês terem aceitado o convite, uma equipe tão forte, ter conversado com a gente e ter explicado o porquê de ser tão forte, né? É os bolos de pote da Ângela, esse é o segredo. Ah, eu acho que sim. Você fornece carboidrato ali, excelente ali para aguentar os treinamentos e os jogos. Mas eu também quero agradecer você, Thales, pela entrevista, pela oportunidade, né? Agradecer o Felipe aí, por sempre nos atende, né, tão bem. Tudo que eu preciso, que acontece ali algum problema, eu recorro a ele, ele sempre me dá a solução, sempre, né, tem uma resposta positiva. O Anthony também, o fotógrafo, né? Ele arrasa nas fotos. Parabéns Nossa, para como ele. as fotos do último As torneio são fotos, né? Show, especiais. hein? Ficaram muito bonitas Lindíssimas. mesmo. Então, vamos continuar junto aí, né? Para mais esse resto de ano que vem, não sei, até a hora que der. Tá? Muito obrigada aí por tudo. Exatamente. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Eu vou encerrar a live agora. Boa noite para todos vocês. Fiquem bem. Deus a todos abençoe aí. a todos. E vida longa ao rei. Muito obrigado, viu? Isso aí, valeu. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.